Ainda estamos no capítulo 5. Seja forte. Ainda faltam alguns, né? 5, 6, 7. Então, agora vamos ler de 33 a 37. É um estudo que não é muito comum ouvir na igreja sobre juramentos. Mas a gente vai tratar da forma que abrangeu, as palavras de Jesus abrangeram no contexto desse juramento, né? Assim como a igreja tem lido maravilhosamente bem, eu convido a lerem comigo, lerei os versículos ímpares e a igreja responderá com os versículos pares, soltando bem a voz em adoração ao Senhor. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Vamos ler juntos o 37? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Temos estudado já algumas quartas-feiras, a partir do capítulo 5, versículo 1, os ensinamentos, a maneira como Jesus explicou a lei. Então, isso aqui é esplêndido, porque a mente humana, ela é incapaz de pegar, de identificar a plenitude dos escritos de Deus. E somente o Espírito Santo pode nos ensinar, e Jesus deixou então um esclarecimento justamente para contrapor a interpretação dos religiosos da época e transmitir de forma bem clara ao nosso coração algumas coisas importantes, que existem os valores do céu e existem os valores da terra. Hoje, por volta das 15 horas, estava aqui para o nosso primeiro culto, e de repente apareceu uma família, e nós estávamos então meditando, depois de cantarmos e orarmos, estávamos meditando juntos em Efésios 2, 1 a 10, a beleza da salvação pela graça. Mas no versículo 10 nós encontramos uma afirmação que ela é maravilhosa e ela serve de introdução para o que vamos tratar aqui nesta noite. Depois do apóstolo Paulo ter falado a posição do ser humano como pecador, totalmente pecador, natureza pecaminosa, da transformação que Paulo chamou de ressurreição, em Cristo, junto com Cristo, pela graça sois salvos. Depois de ele falar que nós fomos elevados para viver nos limites celestiais, ou seja, nós estamos no mundo, mas os princípios que regem a nossa mente, o nosso coração, eles são celestiais, e nós podemos, com os olhos da fé, contemplar as circunstâncias de cima para baixo. Depois de dizer que a salvação e a fé são dons de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, ele encerra essa parte até o 10 dizendo: pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero só frisar uma coisa como parte introdutória. Eu quero que você experimente isto, não no sentido sensitivo. Eu estou sentindo aqui agora. Não, mas que você
assimile isso como seu caráter. Ele diz: pois somos feitura. Feitura significa algo que foi feito dele, não só feito por ele, mas para ele. Este feitura, esse termo feitura, no original é poema, de onde vem no português o poema. Assim sendo, o que Paulo está manifestando aos Efésios é que a obra da redenção, que começa então sendo divulgada no primeiro capítulo de uma eleição incondicional e desde a eternidade é realizada pelo Pai, com a finalidade de sermos não apenas santos e irrepreensíveis perante Ele, mas também uma predestinação para a adoção de filhos, para que neste ato a graça de Jesus, a graça de Deus, seja glorificada. Em seguida, ele aponta para o ato de Jesus Cristo na redenção e termina dizendo: para louvor da glória de Deus. Interessante porque no versículo 10 do primeiro capítulo ele diz: fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, a nossa pecaminosidade, a nossa culpa lançada em Cristo há 2000 anos, e a culpa daqueles que creram depois de Adão, também projetada para o ano zero de Cristo, tudo convergindo nele, e assim o Espírito vem, não só aplica o plano da redenção, mas ele passa a habitar o seu coração como segurança da sua glorificação. Ou seja, o Espírito Santo no coração é a garantia da salvação. Um povo feito por Deus e para Deus. Vamos lembrar de uma coisa aqui: quem conhece literatura pega um poema e diz: este poema é do autor tal, que ele consegue identificar pela maneira como o poema é realizado. O que Paulo está dizendo é que as nossas obras em Cristo, a nossa vida, o nosso estilo de vida, nada mais é do que uma feitura de Deus e não sua. Não é o que você faz, não é a sua religiosidade, não é a sua presença na igreja, não é a sua vida de oração, não é a sua vida de leitura da Bíblia, não é a ação social, a ajuda para o irmão que você faz, não é você não beber, não dançar, não jogar, não xingar, não é isso que ele dá a identificação, mas é aquilo que foi operado em você, dentro dessa natureza, nova criatura e nova criação agora, explode em ações que identificam a graça de Deus em nós. Deus é reconhecido, a glória de Deus é reconhecida na nossa vida. Dada essa introdução, voltemos então ao texto. O que isso tem a ver com o texto? Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele falou: o cristão é. Ele não disse o cristão faz. O cristão é. E por ser, agora ele começa a dizer a respeito, a ilustrar como realmente vive e deve viver o cristão, à luz da palavra de Deus. E falamos já há alguns estudos que ele usa por 6 vezes a expressão: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Esta, do versículo 33, é a de número 4, é a 4ª afirmação de Jesus: ouviste o que foi dito pelos antigos, ouviste o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem
por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E não adianta usar tinta. Você pode até usar a tinta, mas você não torna o cabelo preto. É só começar a crescer, como diz o mineiro, que o trem fica feio. Né? O trem fica feio. Se bem que, eu não sei, Giovanni, só conheço o homem do cabelo branco. Mulher não branqueia a cabeça, né? Não sei o que é isso. Mas o que ele está dizendo aqui tem algo muito importante para ser discutido. Então vamos lá. Há uma distância gigantesca entre os ensinamentos de Jesus e a interpretação dada da lei pelos antigos, pelos fariseus, pelos escribas. A religiosidade humana está bem distante dos feitos e da interpretação e da visão real da situação e da história. É isso que vamos trabalhar aqui um pouquinho. Cidinha? Vamos então, dentro desse aspecto, dessa distância, justamente por isso. Foi dado, mas não foi dado dessa forma. O que acontece? O que Jesus está combatendo aqui? Porque para os anciãos, para os fariseus, para os escribas, o problema não era o juramento e nem como e quando se jurava, mas era cumprir ou não o juramento. E isso reflete bem a misticidade que nós, seres humanos, temos. Nós gostamos dessa mania, desses juramentos de qualquer coisa, nós colocamos tanta coisa que não se dá mais para o nosso tempo, que foi feito lá no Antigo Testamento, e usamos isso como uma maneira mística de ser, que Jesus teve que ensinar isso para os apóstolos, combater os escribas e ensinar isso para nós hoje. A questão é proibido jurar? Não, não é proibido jurar, mas existem algumas definições. O que o Senhor Jesus está tratando aqui é que o juramento, ele deve ser feito em momentos específicos e principalmente em momentos legais. E este juramento só pode ser feito em nome de Deus e não das coisas de Deus. Porque o que eles colocaram aqui e faziam na época era fazer o juramento por qualquer coisa. E em nome, juro pelo céu. Juro juro pela minha mãe, né? Se morrer, que morra ela. Mais ou menos assim, né? Eu juro por isso. Eu juro. Então, são juramentos por coisas melindrosas, coisas secundárias. É como, por exemplo, você tem duas pessoas que precisam ser ajudadas. O princípio sendo aplicado. E você então diz assim: vou orar ao Senhor para ver qual das duas eu tenho que ajudar. E interpretar como se algum acontecimento era Deus dizendo: você vai ajudar a daqui, não a de cá. Não, essa questão dessas decisões, elas não é pecado você ajudar uma ou a outra, se as duas precisam de igual forma. Então nós atribuímos a Deus falar, direcionar em coisas que Deus não está direcionando. Nós atribuímos às circunstâncias um papel mais elevado do que o princípio de Deus. Hoje ouvimos isso bem claro com nosso amigo, Brenda, Dr. Heber Campos, né? Para quem não sabe, eu estava lá, viu? O André não sabe disso. Eu estava disfarçado lá no Enump, dei uma palestra lá, você nem viu, a Brenda sabe. Depois ela pergunta para a Brenda aqui. Cidinha?
No caso deles aqui, era parecido com isso, mas era um juramento religioso e era atribuído a coisas. Só para a gente entender aqui, olha só, vamos para Mateus 23, só para entender o que Jesus está combatendo. O que Jesus está combatendo? Mateus 23, ele começa no 13, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis. Aí vem. Presta atenção, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, atribui-se ao valor do objeto e não à essência do santuário. Deixa eu falar uma coisa, a gente usa muito ainda hoje na igreja, né? Vamos ao altar de Deus, mas depois de Jesus não tem mais altar. Altar é lugar de sacrifício. Então não tem mais altar, seria mais o trono, né? Aí sim, é o Rei Supremo. Graças a Deus que Ele é maravilhoso e não nos queima por pouca coisa, né? Mas nós erramos nisso aí. Vamos ao altar de Deus, colocar no altar de Deus. Mas na verdade, altar é lugar de sacrifício. O sacrifício já aconteceu e a ressurreição já aconteceu. Agora temos trono de Deus. Então o que acontece? Eles estavam atribuindo o altar valor nenhum, mas o ouro que estava no altar, aí sim. Atribuindo a oferta, então eles começam a atribuir a coisas que eles acham de valor, e aí Jesus fala com eles assim: espera aí, o ouro só é santificado porque está no altar, é o altar que santifica o ouro. Então quando você fala, e lá mais embaixo ele diz, jurar pelo céu, não, Deus é o Senhor do céu. Então a questão é, se há um juramento legal para ser feito, ele precisa ser feito para com Deus. E isto não pode ser de qualquer maneira. Por que não pode ser de qualquer maneira? Qual é o terceiro mandamento? Isso. Não. Oi, gente, só me quer que é professor de catecúmenos, vamos todo mundo aqui. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Claro, nós não estamos mais naquela pressão do Antigo Testamento, porque Deus manifestou a sua glória e Jesus nos habilita, nos possibilita ir a Deus, né? Através de Jesus, e é em Jesus nós podemos ir a Deus. Então aquele temor que tínhamos antes de Jesus, agora temos, mas de forma diferente, podemos estar presentes. No entanto, nós não podemos perder esse temor de Deus, e às vezes nós brincamos com o nome de Deus, e a questão do juramento conduz para o perigo de brincar com o nome de Deus. Para os fariseus, a questão era: primeiro, você não pode jurar falso. Segundo, você tem que cumprir o que você jurou, mas pode jurar a qualquer momento por qualquer coisa. E Jesus disse: não, você não pode jurar por qualquer coisa e em nome de qualquer coisa. Na verdade, você deve ter uma conduta. O que Jesus está dizendo que a proibição desse, ou melhor, a ordenança desse juramento é para refrear a possibilidade da mentira e de tomar o nome do Senhor em vão. Vamos lembrar aqui, e isso é muito importante, que nós estudamos na última quarta-feira sobre dois assuntos: a questão do adultério, que Jesus falou é muito mais do que simplesmente você consumar o ato, é olhar com olhar impuro, já adulterou. E depois ele disse a respeito do divórcio. A questão que Jesus está mostrando para nós, como nós falamos na quarta-feira, não é simplesmente a proibição do ato do divórcio, mas é a vida que você vive dentro de casa. Se ela não condiz com os ensinamentos da palavra, você está errado perante a lei do Senhor.
A proibição da separação é justamente para frear a pecaminosidade do homem. Ou seja, então, se eu não posso me divorciar, porque foi Deus que me uniu, então eu vou buscar viver uma vida feliz com meu cônjuge. Assim também, este princípio do juramento, ele traz consigo a responsabilidade. Veja bem, já citamos aqui Êxodo 20, que fala sobre a questão de não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 25. E aí a gente vai ver o porquê Jesus trabalha isso de forma tão intensa. Ele diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 25, o seguinte, vamos ler juntos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só, volte agora para Mateus 5, e olha o que Jesus está dizendo. Você está falando que você pode jurar por qualquer coisa, desde que você não jure falso e não quebre o juramento. Mas eu digo a você que você não deve jurar de maneira alguma, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, do estrado de seus pés, nem pela cidade de Jerusalém, por ser do grande rei, nem jures pela tua cabeça. Ou seja, nós estamos jurando para uma coisa que não é nossa, que não temos autoridade sobre ela, e que Deus tem toda a autoridade sobre todas as coisas, e é o único que pode comprovar veracidade da nossa palavra. O próprio Paulo disse, Deus é minha, quem se lembra? Testemunha. Isso é um juramento? É. Deus é minha testemunha. Ele não está tomando o nome do Senhor em vão, porque o momento o requereu. Então ele fala da postura dele e diz, Deus é minha testemunha, é um juramento. Então Jesus não está proibindo o juramento, mas está proibindo o juramento pelas coisas criadas. E Jesus diz que, na verdade, o que mais está na vida do crente é a transformação, é a firmeza do caráter, é um caráter transformado. Então, há momento que o crente terá que fazer o juramento? Se ele for convocado para depor, automaticamente ele tem que submeter a um juramento. É pecado? Não. Ele jura diante de todos, ele jura perante Deus que falará a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, esse juramento é errado? Não, não é errado. Por quê? É dentro de um princípio legal e feito em nome de Deus, e não das coisas criadas. Mas o que realmente Jesus está tratando aqui é que, como acontecia dos juramentos, que até a Cidinha acabou de citar aqui, guria mesmo, né? Por qualquer coisa, né? Eu juro. Isso tira a credibilidade da pessoa. O que Jesus está dizendo é que a conversão, a feitura, aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus transplantou na sua vida, que é o novo coração, ele se move para uma vida, um estado de vida, não é nem uma coisa forçada. Eu estava até comentando isso com algumas pessoas esses dias, porque, peraí, a fé reformada, então o homem é um boneco? Não, o homem não é um boneco. O homem aceita Jesus? Sim, o homem aceita Jesus. Você aprendeu que não? Então você está equivocado, o homem aceita Jesus. Ele toma a decisão por Jesus? Sim, ele toma a decisão por Jesus. Porque você aprendeu errado também? Então, está errado, vamos consertar. Toma sim. Agora, quando é que ele toma a decisão por Jesus? Quando é que ele aceita a Jesus? Quando é que ele quer Jesus? Então, ele quer Jesus, ele toma a decisão por Jesus, ele aceita Jesus, depois dessa feitura, desse novo criado. Então Deus coloca uma nova natureza, e essa nova natureza, ela não resiste à graça de Deus. E Deus, no Espírito Santo, aplica no seu coração uma vontade
vontade, um querer a Deus. Você está aqui à força? Se você está aqui à força, sinto muito, ore ao Senhor, peça perdão, peça ao Espírito Santo para mudar o seu coração, mas eu estou aqui porque eu amo estar na presença de Deus, e creio que você também está, porque você ama estar na presença de Deus, você ama estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Tem alguma coisa que nos atraiu para aqui, e não é o medo do conselho reunir e chamar. Escuta, está meio sumido da igreja, hein? O que está acontecendo? Não é só por uma responsabilidade que nós temos, mas é também pelo prazer. Nós gostamos de nos reunir com a palavra de Deus, juntos na palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor, exaltar ao Senhor, orarmos juntos ao Senhor. Nós gostamos. Agora, como que nós gostamos? Depois que nós fomos feitos. Então, há uma coisa nova em nós. E que, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira, aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo, acho que 2, versículo 14, vamos ver se é, 2,14, projeta para mim, por gentileza, 1 Coríntios 2,14, como está escrito aqui? Eu vou até tomar água enquanto você lê. 15. De, 16. Preste atenção nesta expressão. Nós, porém, este porém, cadê os estudantes aí? É uma conjunção adversativa que eu falo sempre para vocês. Se está falando porém nós, então tem um outro grupo que é outra coisa. Quem? Aqueles que não conheceram a mente do Senhor, os naturais. Ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Ninguém. Nós, porém, fomos colocados, ou colocado em nós a mente de Cristo. Ou seja, nós temos agora uma nova mente, um novo propósito. E este novo propósito me conduz a atitudes fiéis, verdadeiras, sem mentiras, na verdade. E por isso não há necessidade de ficar, juro por Deus. Eu juro, é verdade? Não, juro por Deus. Nós temos que ser de tal maneira que até mesmo quando nós falamos alguma coisa equivocadamente, que pode acontecer, o outro acredita, porque nós somos de verdade. Nem sempre. Não, mas a pessoa está falando assim, está gritando para a criança, está colocando meu Deus. Estou falando nem sempre, porque é o seguinte, depende do coração dela, ela pode estar orando e falar meu Deus, e estar tomando o nome do Senhor em vão, porque ela está fora do Senhor. É isso que eu estou falando, depende do coração. Depende do coração. Veja bem, a questão, meu Deus, é uma expressão de respeito ou uma expressão simplesmente banal? Se for banal, sim. Você não deve brincar com o nome do Senhor assim. Agora, eu posso brincar falando sério. Como que é isso? Numa brincadeira, eu posso introduzir o meu temor a Deus e falar sobre o temor a Deus. Então, depende do coração de quem fala. Agora, tem esse cuidado, sim. Tem que ter esse cuidado para não banalizar. É a questão do juramento. Banalizaram o juramento. Então, você pode banalizar esse, meu Deus, meu Deus. E tem uns que falam, Nossa Senhora,
e crente, né? Estou falando crente. Fala Nossa Senhora, sem perceber. É a banalização do termo que pesa. Então, nesse caso aí, Cidinho, sim, tem que ter esse zelo, sim. Não, porque aí no caso é o seguinte, se você recorre, meu Deus, esqueci tal coisa, está dizendo, eu estou falando com o Senhor indiretamente que esqueci tal coisa. A questão é quando você banaliza a questão, e este meu Deus não vem por algo que você crê de verdade, certo? Mas o nome do Senhor em vão é colocar o nome do Senhor em coisas vãs, é recorrer o nome de Deus. Olha, eu já vi, gente, não se assustem, mas já vi pessoas dizendo, afirmando categoricamente, então estou repassando aquilo que eu ouvi, que tem alguns do mal, que antes de sair para lutar com uma outra gangue, fazem oração, pedindo proteção, para eles, né? É uma seriedade do vão. Agora, quando você repete sem ter nenhum sentido para você, sim, aí é vão. Agora, quando você quer ver uma coisa perigosa? O culto doméstico pode ser um culto perigoso. A oração antes da refeição pode ser uma oração perigosa. A oração para dormir ou para levantar pode ser uma coisa perigosa. Quando eu só faço porque tenho o hábito, tenho que fazer, se eu não fizer, eu sou obrigado a fazer, aí eu vou lá e faço uma oração que eu nem mesmo estou pensando nela. A mente está fora, pensando em outra coisa, eu estou morrendo de sono, mas eu tenho que orar, se eu não orar, eu estou pecando o Senhor. Isso, quando é mecânico, né? Agora, claro, a oração cabe em qualquer lugar, e são momentos assim, simbólicos de entregar ao Senhor tudo aquilo que você viu para dormir, pedir ao Senhor por tudo aquilo que vai começar depois de ser acordado, agradecer as refeições. Mas deixa eu contar a história de alguém que não vou falar o nome aqui, porque se eu falar o nome aqui, ele não traz café. Nós estávamos trabalhando e tinha um rapaz não crente. E aí o moço, que era dono do serviço, era cristão. Chegou na hora do almoço, vamos orar, vamos agradecer. E o cara que não era crente não gostava que agradecesse, porque ia demorar, porque estava com fome. E aí um dia pediu outro dia pediu outro dia pediu outro. Aí pediram um rapaz, esse rapaz então orou assim: gratidão ao Senhor por esse menino, diz amém. Você entendeu? Você não é mineiro, você não vai entender nunca. Isso é mineirês. É gratidão, é graças te damos. Gratidão, Senhor, é graças te damos, ó Senhor, por este alimento, por esse mento. Por esse mento é por este alimento, em mineirês. Mas ele orava, era uma oração já, tipo assim, gratidão, Senhor, por esse mento, amém. O rapaz que não era crente amou, falou: amanhã é você de novo, né? Porque foi rápido, né? Mas então assim, quando você ora porque tem que orar, não é porque você quer orar. Você pode orar a mesma oração várias vezes, mas se você está realmente com desejo de orar, não tem problema. Agora, se você pensar assim, se eu orar muitas vezes aqui, aí vai mover o coração de Deus. Quer ver outra coisa? Correto de oração, vão dar a mão, porque se der a mão, todo mundo orando, vai mover o coração de Deus. Não, também não.
Sim. Deixa eu só contar então para quem está em casa, que você falou aqui não diretamente, futebol em que você ora para começar, assim que começa, aí você bate, briga, xinga, quer dizer, então fica uma coisa muito, tem que orar porque nós somos isso, né? Então é nesse contexto. Mas é proibido repetir? Não, não é proibido repetir. Jesus repetiu, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, depois orou de novo, Então a questão é, eu vou repetir, porque se eu repetir muito, vai tocar o coração de Deus. Eu vou dar a mão, porque se nós juntarmos todo mundo dar a mão, Deus vai olhar lá de cima, tadinho, olha que bonitinho, tá bom, vou conceder. Não, também não. Pois então, se esquecer de levantar a mão, não leva a bênção. Isso. E outra coisa, se você esquecer a mão para baixo, a bênção não vai, né? Ou seja, você pode simbolizar o recebimento? Pode. Mas não é isso que vai lhe dar. Quer ver um cântico complicado? Se eu levantar a mão, vou ver a glória de Deus. Vou levantar a mão e vou receber. O simples fato de levantar a mão não recebe a glória de Deus. Então, o que está contando aqui é o mesmo princípio. Você pode orar sobre um assunto várias vezes durante a noite toda, não tem problema nenhum, desde que você tenha princípio de que é isso que eu quero, e não porque se eu ficar incomodando Deus, aí Deus vai fazer. Gente, eu ouvi uma vez de alguém dizendo o seguinte, presbiteriano, hein, dizendo uma coisa assim, preciso orar, as causas mais difíceis é hora de madrugada, porque, então o sacrifício é de madrugada e Deus ouve. Não, Deus ouve de madrugada, meio-dia, 3 horas da tarde, de manhã cedo, não tem horário, e não é o seu mérito. Agora, você pode orar de madrugada por ser em silêncio, você estar... Ok, sem problema. Eu vou para o monte, porque lá no monte não tem ninguém para fazer bagunça. Tá ok, sem problema. Vou para o meu quarto, ok. Agora, se você leva o local, a posição, ou a longa oração, ou a repetição, para mover o coração de Deus, não. Então não é isso. Não tem problema nem se você repetir, nem se você orar longo, nem se você ir ao monte, nem se ir ao quarto, desde que isso seja feito apenas com um princípio de sua oração. Mas você não vai, se eu fizer isso, move, né? Como eu disse, né? Olha assim, que gracinha, olha que bonitinho, todo mundo orando de joelho, olha. Eu não ia atender, não, mas eu vou atender porque está todo mundo de joelho, né? Não, não é. Pode ser, né? Pode ser. Mas eu usei para a oração aqui, só para simbolizar a questão do juramento, que também passou a ser uma coisa banal. Então não pode ser banal. O que eu quero dizer é justamente isso. Jesus disse, a sua palavra seja... Já percebeu que isso é muito sério? Eu não tenho tempo aqui para explorar esse lado. Mas você sabia, e nós vamos tratar disso depois, em outro tempo, não no Sermão da Montanha, em outro tempo, eu já tratei disso uma vez, mas eu acho que é sempre bom relembrar, que Jesus, ele nos chama a atenção para uma responsabilidade do ofendido buscar a reconciliação. É responsabilidade nossa, ao ver alguém no pecado, ir a ele e dizer, você está no pecado, arrependa-se. Não se arrependeu, chame 2, vai até ele e diz, olha, estou agora com testemunhas, vim uma vez sozinho, agora com 2 testemunhas, arrependa-se do seu pecado. Não, então vou denunciá-lo na igreja, para ser tratado. Se ele chegar na igreja e se arrepender bem, se não se arrepender, ele será excluído da igreja como pagão, como gentio. Isso não é um simples riscar o nome do rol de membros. Uma coisa é quando a pessoa se muda, vai para uma outra denominação e diz o seguinte, olha, eu estou numa outra denominação agora, séria, só que lá não aceita transferência, então eu estou lá, aí eu vou desligá-lo do hall de membros, é uma coisa, aí é hall de membros.
Mas quando a pessoa é contumaz, quando a pessoa está no erro, quando a pessoa não se arrepende, aí então ele é julgado à luz da palavra de Deus, e ainda assim ele não se arrepende, ele é excluído. Diz Jesus, não é o conselho que diz isso, não é a constituição da igreja que diz isso, é Jesus que diz, se ele não se arrepender, ele será então excluído, considerado como gentio, pagão, como alguém que está fora de Deus. Mas pode perguntar aqui. Aonde eu quero chegar, porque eu vou terminar o raciocínio. Veja bem, aí você pega e tem que ser uma pessoa de palavra. Aí você chega, Cidinha, perto de Damares e diz assim, Damares, olha, você está em pecado, e se você não se arrepender, eu vou fazer isso porque é bíblico. Mas aí depois fala, uma coisa, eu vou deixar isso para lá. Bom, você disse que ia fazer e não fez. O que ele está dizendo é o seguinte, daí você fez isso e isso. Não fiz não. Fez? Não fiz não. Fez sim? Não fiz. Não é assim. Bom, até que fiz, mas não, ou você fez ou não fez. Então você não precisa jurar, porque a sua palavra é verdadeira. Então a questão é essa, que seja o seu sim, não, seu caráter transformado. Então o meu caráter transformado é capaz de eu chegar e falar, não, eu vi mesmo, ele é meu amigo, mas realmente eu vi ele fazer o que, quando eu sou confrontado, eu vi ele fazer mesmo. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Não, realmente está errado, o que ele fez foi isso mesmo. Aí a Malu vai levar os dois, né, Manu? Você vai levar os dois do conselho, né? Mas a questão é o seguinte, a questão é que você precisa, eu só fiz esse link para mostrar que às vezes nós equivocamos achando que o ofensor que tem que ir atrás do ofendido, mas não é só isso, o ofendido também precisa ir atrás para reconciliar. Mas o que eu estou dizendo é, a sua palavra tem que ser sim, não. Deixa eu contar uma história aqui, já de anos, de certo local, com certo pastor. Alguém chegou e disse, fulano de tal disse que tem problemas no conselho da igreja, presbíteros ou oficial da igreja na época, não lembro se era presbítero ou diácono, fazendo coisas. Que coisas? Você tem que perguntar para ele, porque ele só falou coisas erradas, pelo tipo relacionamento com outra pessoa, outra mulher, que não seja dele. Bom, então eu vou procurar essa pessoa, não eu, o tal pastor. Então eu vou procurar essa pessoa. E aí vai, conversa com aquela pessoa diz o seguinte, olha, eu fiz errado, eu ouvi boatos em salão de beleza, que é da minha família, alguém falou qualquer coisa e eu acabei soltando isso para o fulano de tal, e aquele fulano de tal falou assim, pode falar com ele que eu lhe falei, se ensina ou não. Quer uma coisa? A Duda está fazendo isso, mas não fala que eu falei não, hein? Não, se ensina ou não. Se eu faço uma denúncia, eu falo, olha, eu vi a Thalita fazer isso, ou a Thalita falou isso comigo. Então eu tenho que, não, eu vi, é essa a questão que eu estou falando. E aí então essa pessoa foi, quando eu cheguei para ela e conversei com ela, estou falando como pastor da época, não eu Everson. Então eu fui conversar, esse cara disse o seguinte, olha, infelizmente eu ouvi assim, não deveria ter falado, fiz errado em falar, mas eu falei. Então estou aqui, se você quiser me denunciar lá com o meu pastor, o meu conselho, eu pagarei o preço de ter feito isso. Homem de verdade, se ensina ou não. Ele disse, não, realmente eu falei. Ele poderia falar assim,
Olha, não. O presbítero Miquel está aqui, velho de guarda aí, né? Acostumado com algumas coisas também. Casos em que a pessoa diz, não, de jeito nenhum, vocês estão mexendo em coisas que não devem mexer. Não, Deus está, juramento, Deus está vendo. Depois casa-se com a amante que estava sendo, né? Então, se ensina ou não, fez, não fez, não fez, não viu, é essa a questão. O que Deus está dizendo é o seguinte, você precisa ter de caráter, de verdade. Acertou, errou, assuma. E você sabe que é a melhor coisa que tem. Às vezes a pessoa tem um erro, cometeu um erro, isso acontece muito em família, principalmente entre marido e mulher. Alguém cometeu uma falha, seja ela qual for, que a desabona perante a congregação. O seu cônjuge, ele aceita continuar, ele diz que ela não precisa, ela pessoa, né? Ela mulher, ela pessoa, ele não precisa contar para o outro, mas ele, o cônjuge, usará isso contra aquela pessoa o resto da vida. Então é melhor a pessoa ir e expor a verdade, porque acaba com a munição que você dá para o outro. Então você chega e diz, não, olha gente, eu quero chamar vocês aqui, já conversei com meu cônjuge, e há tanto tempo eu cometi esse erro, e não havia confessado, estou confessando aqui. Então você acabou, não tem mais aquela arma do cônjuge contra você. Agora, o crente que, não precisa contar para ninguém que eu lhe perdoei de verdade. Não vou ficar tacando na cara. Sim, não. É a mudança de coração, a mudança de vida em que você não quer mais falar mentira. Você não está com medo. Porque é o seguinte, veja bem, quando você esconde das autoridades, seja eclesiástica, ou seja do seu irmão da igreja, um pecado que você cometeu, você está escondendo de alguém que pode fazer o quê? Denunciar, pode até brigar com você, mas quando você faz isso, você esconde daquele que pode lhe julgar de verdade, que é o onisciente, que é o todo-poderoso. O que é melhor, você estar bem com o todo-poderoso ou manter um nome de fantasia com os irmãos? É melhor estar bem com o Todo-Poderoso. E aí você desarma toda a arma do próprio diabo que usará isso contra você. Agora, seja verdadeiro, fale a verdade. Isso muito lhe ajudará. Eu conheço um rapaz que era aniversário dele, não sei se alguém tem aqui que faz aniversário dia 29 de janeiro, eu acho que o Nicolas faz, né? Mas não era o Nicolas, não, era um outro que faz aniversário dia 29 de janeiro aqui nessa igreja, e que ele fez uma ultrapassagem em faixa dupla, embora não tivesse com risco nenhum, ele fez e o policial parou, e aí o companheiro estava tão desligado, falou, mas eu não vi não. Aí a pessoa disse, não, foi sim, foi verdade. Foi verdade, sim, eu fiz isso. E aí o rapaz estava tranquilo, porque ele pensou que seria R$180, mas depois foi informado que seria R$1.469, acabou o dia dele, era aniversário dele, que presente que ele ganhou, né? Uma multa de R$1.469, mas por um erro que ele cometeu. Agora, você ultrapassou. Não, realmente ultrapassei. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente de moto. Não tinha carteira, lá na roça. Aí alguém, tem que tomar ponto, que foi lá no fundo. Cheguei lá Aí, olha, vou falar uma coisa. Será que eu teria falado que era tombo de moto se eu soubesse o que ia acontecer? Eu acho que não. Mas aí falaram comigo, aconteceu? Eu falei, caí de moto, bati na trás do meu irmão. Tem que chamar a polícia. Eu falei, pronto, e agora? Gente, era moto. A minha moto, o nome da minha moto era Black & Decker. É igual quem ferra de passar roupa, sabe? Só tinha o motor, só a casca. Era para trabalhar. Aí de manhã era
trabalhava 3 quilômetros, né? Montava na bichinha, ia até lá, só isso, né? Até furadeira Black Decker também, né? Aí, então, chamaram a tal da polícia. Gente, o policial me fazendo pergunta assim, eu estava tão nervoso que o cara passava aquela bucha, o médico passava aquela bucha de algodão lá dentro assim, eu nem sentia. O cara costurou, nem vi. Falei, já? E eu medo. Eu posso te prender? Eu, sim, senhor. Sim, senhor. Aí eu expliquei para ele, olha, é assim, 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 mas realmente... Carteira de motorista. Eu falei, o senhor não tem, não? Documento da moto. Eu falei, tem, não. Aí eu expliquei, senhor, é meu Black Decker. Você está passando roupa, menino? Não, senhor. É o nome da bichinha. Era uma ML. Uma ML, 5 marchas. Ele foi gentil comigo, que ele viu que, pela pressão, havia verdade. Não adiantava falar assim, o documento está em casa, vai lá buscar. Fazer o quê? Não posso mentir. Mas talvez, se eu soubesse, será que eu teria falado, se não foi um acidente de moto? Talvez eu não teria falado. Mas não deveria ter falado, sim, foi acidente de moto. Tem documento? Não, senhor, não tem documento. Documento da moto? Não, não, senhor, tem documento da moto também não. O senhor vai preso? Sim, senhor, pode me levar preso. Né? Sim, sim, não, não. Se eu tenho, eu tenho, se eu não tenho, eu não tenho. Mas, às vezes, pelas circunstâncias, nós mentimos. Só que, da mesma forma que é errado mentir falando que tem um documento sem ter um documento, é errado também falar assim, fica quieto, senão o pastor vai brigar com você. Que o pastor não vai brigar com seu filho. É mentira você falar assim, não vai lá não, que tem bicho papão. É mentira. Então são coisas que às vezes são tão comuns na vida da gente, e a gente precisa dizer o seguinte, você não vai porque você não pode ir. Você não vai porque você vai machucar. Começar assim. Começar assim. Então a gente já começa a treinar de forma equivocada. Jesus está dizendo assim, um caráter mudado, não precisa ficar jurando por pouca coisa, a não ser quando é chamado em tribunal e tal. Mas não precisa ficar nesse dia. Não, eu juro por Deus. Eu juro. Outra coisa também que esse me incomoda um pouco é falar assim, pastor, aconteceu isso, não é claro. Tipo assim, ele tem que confirmar o que eu falei, isso também me incomoda, porque a pessoa tem que acreditar no que ele está falando, né? Vai que ele fala assim, não sabe isso não. Mas a nossa sociedade já é construída com tanta mentira que a gente já tem essa necessidade, né? Não há necessidade. Pois então. A grande questão é, nós somos formados de novo, não precisamos, e é nós com Deus, certo? Saiu no noticiário há poucos dias aí, que um pastor que foi acusado por perto aqui de assédio a uma mulher, a uma irmã da igreja, e na cadeia eles mataram ele por causa dessa acusação, e depois descobriram que era mentira da mulher. Era briga por poder, ela queria ser a líder da igreja e ele era o pastor, e ela então inventou que ele havia abusado dela. Ele foi preso e lá eles mataram ele dentro da cadeia, mataram. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus sabia que ele estava falando a verdade, e Deus sabia que ele estava falando mentira, e sabe que ele estava falando mentira. Então seja com Deus, eu não preciso jurar por ninguém. Eu não preciso provar nada para você, a não ser que eu faça uma acusação. Mas eu não preciso provar nada para você. Você chega para mim e fala assim, você não veio por quê? Eu não vim porque eu não pude. Mas tem que ser porque eu não pude mesmo. Eu tenho um primo. Ele é uma joia. Ele completou 11 anos de casado e eu passei perto dele, encontrei, parei. Rapaz, você está fazendo aí? Ele, rapaz, estou aqui, a vida passa, né? 11 anos de casado, meu joelho está até cascudo, tanto orar para aguentar. Ele é muito brincalhão, né? Mas é brincadeira dele mesmo, né? E ele chegou na casa da minha mãe, e aí a mãe, e aí, como é que está sua mãe? Aí ele, tá bem, mandou lembrança. Quer dizer, mandou não.
Eu estou falando que eu estou com vergonha de falar que ela não mandou. Depois ele tinha falado mentira, depois, entendeu? Porque lá tem esse negócio, né? Minha mãe é daquele tempo assim, você fica na casa dela, quando você vai sair, não vai embora agora não, está muito cedo. Se você dormir lá, você fala, desculpe mal passadio, essas questões mais antigas, né? Então tinha esse negócio, dá um abraço, leva um abraço. Aí ele ficou sem graça, falou que não mandou um abraço, mas depois pesou a consciência, falou, não, eu que estou inventando isso aqui, não mandou não. Ele foi verdadeiro, sim, sim, não, não, né? Voltou atrás a tempo. A questão é, seja firme na sua palavra. Você não precisa enganar ninguém. Você não engana ninguém, na verdade. Você não engana. Você pode enganar o primeiro, o segundo ali, mas aquele que vê todas as coisas está vendo a sua vida. Então a questão é justamente essa. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Você não precisa ficar colocando ninguém contra a parede, jurando por nada. Não precisa fazer isso. Só mesmo se for necessário. Tá bom? Então é essa questão da vansidade do juramento. A sua palavra tem que ter autoridade. Né? Sua palavra tem que ter autoridade. Se você disse não, é porque não. Diz sim, é sim. Pais, quando você falar não, a não ser que seja errado, e se for para mudar, explique por que está mudando. Tem muitas vezes que nós falamos não e acabamos deixando. Né? Então, se você diz não, é não. Diz sim, é sim. Agora, se você viu que está errado, equivocado e pode mudar, chame e diz, olha, estou mudando de ideia porque eu estou errado. Então, estou permitindo que você vá, porque percebi que estava errado. Então, tem que ter essa clareza. Mas seja de caráter. Seja de caráter. Tudo que você for fazer, seja de confiança. Sabe? Seja de confiança. Às vezes acontece algo, o cara fala assim, olha, vim falar com você porque eu sei que você esqueceu. Por quê? Porque eu sei que você se importa. É de palavra. Fulano prometeu de fazer uma visita e não foi. Aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque ele é de palavra. Agora, se ele promete, não vai. Promete de novo, não vai de novo. Promete de novo, não vai de novo. O dia que ele prometeu, que ia falar? Vem não, só promete. Sim, sim, não, não. É isso que eu estou falando aqui. Não fique usando juramentos vãos. Vamos encerrar? Toda quarta-feira estaremos aqui às 15 horas. Quem puder e quiser, a gente hoje teve um momento, 1h20, conversando sobre a graça de Deus, sobre a transformação efetuada pelo Espírito. Foi algo esplêndido. O Tiago disse, pastor, seria bom se eu fosse na segunda, porque toda segunda eu estou em casa. Quarta, nem sempre eu estou em casa. Eu falei, mas só que eu preciso estar em casa na segunda-feira. Né?